Olá, me chamo Vitória Moraes e hoje eu vou apresentar a pesquisa Formação Docente e os Multiletramentos, Reflexões e Práticas para o Ensino sobre Fake News. Essa pesquisa é vinculada ao programa de pós-graduação em Letras, orientada pela professora Adriana Silva, coorientada por Dedilene Oliveira, com apoio CAPES. Esse é o percurso de apresentação, contexto da pesquisa, referencial teórico, procedimentos metodológicos, resultados preliminares e considerações parciais. Bom, essa pesquisa, então, tem um contexto marcado pela era digital, em que é marcado pelo excesso de informações, conhecido também como infodemia. As fake news, o ponto-chave dessa pesquisa, são informações falsas com fins políticos e ou comerciais, reforçando a pós-verdade e afetando a confiança na ciência e na educação. Dentro da educação, esse fenômeno desafia práticas docentes e exige formação crítica. A justificativa encontrada para a realização dessa pesquisa se deu a partir da observação de um espaço reduzido para aprofundar discursos digitais na graduação em Letras da UFV. Apenas uma disciplina, a LET 219, Tecnologias Digitais, Ensino e Aprendizagem, que foi ofertada apenas uma vez em 2024.2, é uma disciplina voltada para o ensino de línguas por meio de diferentes tecnologias digitais, explorando ferramentas digitais e desenvolvendo competências para o uso pedagógico desses recursos. Em uma análise preliminar do projeto dessa dissertação, os materiais pedagógicos analisados também abordaram a desinformação de forma muito superficial, chegando até a sugerirem a produção de fake news em sala, desconsiderando seu potencial danoso. E essa pesquisa considera que o processo de leitura deve ser situado e contextualizado. Como objetivo geral, nós temos refletir sobre o impacto das fake news e suas implicações sociopolíticas e históricas na educação e sua relevância para a formação de professores de letras da Universidade Federal de Viçosa, de modo a fundamentar a criação de uma proposta de oficina que promova uma abordagem crítica e reflexiva sobre o tema, embasado nos novos letramentos da linguística aplicada e na linguística textual e sociocognitiva como fundamentação para a análise textual discursiva. Dos objetivos específicos, as duas primeiras etapas dizem respeito à revisão teórica da pesquisa e o terceiro, o desenvolvimento da proposta de oficina. Dentro do referencial teórico, nós temos algumas definições e impactos que nós podemos perceber sobre as fake news. Sobre a definição, nós temos que as fake news são informações total ou parcialmente falsas, criadas intencionalmente para enganar e influenciar percepções. E elas são ainda intensificadas pelas redes sociais, pois exploram algoritmos, bolhas e câmeras de eco, reforçando crenças e polarizações. Elas também afetam o comportamento social e político, influenciando decisões como as eleições. E elas combinam texto, imagem e som para maior impacto e circulação. No que diz respeito à educação e às políticas públicas, percebemos que os documentos educacionais refletem visões políticas e pedagógicas de sua época. Nesse sentido, é possível perceber uma evolução de documentos em relação ao trato com a tecnologia e a leitura crítica de textos digitais, começando com os PCNs de 2000, em que tratavam a tecnologia como ferramenta, até a BNCC de 2018, que já insere competências voltadas para o digital, a leitura crítica de textos digitais, o combate à desinformação e o uso consciente de mídias. Sobre a cultura digital, nós sabemos que as TDICs transformam o acesso ao conhecimento e exigem leitura crítica e cidadania digital. Já nos multiletramentos, nós entendemos que o multiletramento é a capacidade de leitura e escrita situadas socialmente e não feitas de uma forma à parte. Já os multiletramentos também vão beber dessa fonte do letramento junto com a integração de múltiplas linguagens e culturas, como, por exemplo, a utilização de imagens, de sons, características das fake news. O letramento informacional também foi um ponto dentro dessa pesquisa, uma vez que a partir dele é possível avaliar a credibilidade e intenção dos conteúdos digitais. E, em meio a isso, a linguística aplicada crítica acredita na docência como uma prática ética, situada e politicamente engajada. Sobre os procedimentos metodológicos, essa pesquisa é uma pesquisa de caráter qualitativa, exploratório e propositiva. E o desenho metodológico é dividido em 3 etapas: investigação teórica, proposição da oficina e a discussão, que é a análise da oficina à luz da teoria e articulação com as competências normativas. A estrutura da oficina foi dividida em módulos formativos, onde existe análise, prática e reflexão. E ela foi dividida também em 3 momentos: ações preparatórias, encontro síncrono e socialização.
Os eixos que ajudaram e contribuíram para a produção dessas oficinas foram a multimodalidade, a textualidade, gêneros, análise crítica e multiletramento. E, como produção final, se tratando aqui de uma SD, nós temos a criação de uma lista crítica de interpretação de fake news. E a avaliação vai ser feita a partir de feedback coletivo da oficina, autoavaliação e lista de contestação. Como resultado preliminar, nós temos o módulo 1, onde a concepção de texto vai ser tratada como um processo e produto. O texto, dentro dessa concepção, é uma unidade de sentido construída na interação em que aspectos linguísticos, sociais e cognitivos se articulam. Um texto não se limita à sua materialidade verbal, mas envolve também as condições de produção, circulação e recepção. As fake news aqui são tratadas como gênero textual discursivo inseridos na cultura digital. E dois materiais formativos foram utilizados para poder guiar a produção dessa oficina. O primeiro é a DCN, onde eles vão tratar do desenvolvimento da criticidade e das múltiplas linguagens, e a BNCC, que trata da verificação e análise crítica da informação. Aqui a hipótese é de que muitos licenciados chegam sem uma base sólida sobre conceitos de texto, e existe um risco, uma visão reducionista da leitura como de codificação, e a meta é ampliar a visão sobre a leitura crítica multimodal e social, formando futuros docentes capazes de mediar os discursos digitais. Aqui nós temos a apresentação, uma fase preparatória se iniciando de forma online, a partir de um vídeo Desinformação e Fake News, como lidar, da Escola da Câmara, um fórum, o que é texto, onde as fake news entram dentro dessa concepção. Esse momento é um momento feito anterior ao encontro síncrono, com uma fase de preparação. Já no encontro síncrono, será feita a discussão das perguntas feitas na fase anterior, que é a questão sobre o texto. Também vai ser explicado sobre essa definição, com alguns autores como Marcos e Coelho. E nós também teremos uma análise das fake news que está presente aqui. Saiu a lista dos políticos envolvidos com o escândalo do INSS, onde nós perguntaremos algumas questões sobre esse texto ser apenas um produto, ou também ser um processo realizado a partir das interpretações, a partir da desencadeamento entre autor, texto e leitor. E também teremos um momento de análise entre a fake news e a checagem, onde serão perguntadas esse texto quem é o autor, quem é o leitor visado, que efeitos busca produzir, onde a atividade vai culminar na construção de esquema autor, texto e leitor. No período de socialização, que é o período após o encontro síncrono, será disponibilizada a discussão orientada por Bakhtin em 1971, onde há uma citação que diz que o discurso é um reflexo das transformações sociais, sendo assim a fake news como sintoma de disputas ideológicas. A ênfase aqui é na leitura crítica, que a leitura crítica é um processo contínuo, não um episódio isolado. Como consideração final, nós temos que o desenvolvimento da oficina evidenciou que o enfrentamento da desinformação demanda mais do que a simples checagem factual. Exige compreender o texto como prática social situada, atravessada por condições históricas, políticas e tecnológicas. Essa compreensão foi mobilizada nos módulos apresentados, que articulam a reflexão sobre o conceito de texto, a análise da textualidade e a leitura de textos multimodais e problematização de suas condições de produção e circulação. O percurso pretende responder por identificar o processo formativo de gestão de letras da UFV. Em síntese, o trabalho defende que formar leitores críticos em tempos de desinformação significa articular teoria e prática em situações pedagógicas que simulem a complexidade da cultura digital. Os módulos apresentados representam um passo nesse sentido, oferecem subsídios teóricos e metodológicos para que futuros educadores de língua portuguesa possam compreender as fake news